O doutor Antônio Jordão, ele já foi presidente do CIMEP, já fez parte da diretoria do Conselho Regional de Medicina e também está com o documento da resposta da Prefeitura do Recife. O que aconteceu, doutor Jordão, lá no caso, nesse hospital que foi visitado e que se falava que no início não tinha médico e que depois os médicos tinham assinado o ponto o mês todo? No microfone. Cardino, volta ao assunto, né, a baila dessa visita feita por um vereador. Coincidentemente, nós tivemos casos parecidos em outros estados. Em São Paulo, o Conselho Regional de Medicina entrou na Justiça para disciplinar a matéria e impedir abusos e violência dentro dos hospitais por parte de parlamentares que exacerbavam, né, e ultrapassavam os seus limites parlamentares, vamos assim dizer, o que estava estabelecido na lei, inclusive com multa diária de R$50 mil. Isso nos trouxe aqui, porque, não é lógico que não é privilégio de São Paulo, nem de alguns outros estados, e trouxemos aqui, fui eu, inclusive, quem fiz a provocação, para o Sindicato dos Médicos, para o Conselho Regional de Medicina. E foi agendada uma reunião pública, da qual nós participamos exatamente há 8 dias atrás, semana passada, para discutir isso. No meio do caminho, entre o momento que foi agendada a audiência pública e que ocorreu a mesma, houve essa visita do citado vereador lá na Policlínica Barros Lima. Bom, o que é que nós vemos? Nós não temos dúvida nenhuma que parlamentares fazendo fiscalizações contribuem, tá, para você melhorar a prestação do serviço público, seja por qualquer ente federado que seja, município, estado ou união. Muito bem. O que nós precisamos ter clareza é de até onde vai a competência de um agente público ou de uma instituição, para que a gente entenda até o que ele pode fazer, de fato, que tenha um resultado positivo para a sociedade. Então, a gente precisa entender processos de trabalho e como as coisas acontecem. Por que eu estou mencionando isso? Porque sem a gente entender processo de trabalho, fica difícil. Então, vou dar um exemplo. Você acha que a atividade médica, por exemplo, pegando o médico, mas isso serve para enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, qualquer profissional de saúde, é igual, por exemplo, e aqui com todo respeito, a um mecânico ou um metalúrgico, um funcionário que aperta parafuso e trabalha numa... O que acontece? Esse profissional que vai apertando o parafuso, trabalha numa montadora de automóvel, por exemplo, é um trabalho essencialmente manual, mas ele que tem que ter atenção mental para que ocorra bem. Trazendo para cá, a gente vai ver o trabalho médico como um trabalho essencialmente mental, não é? Que é executado onde a mão ela é menos importante do que a função cerebral. Da mesma forma que para o trabalho no direito, por exemplo, o doutor Siqueira aqui ao lado, o trabalho do juiz, de promotores, é um trabalho essencialmente mental. Agora, só que aí eles têm tempo para fazer. Nós, médicos, temos que tomar decisões a cada momento com extrema rapidez. E isso a gente precisa entender para ver como que acontece dentro de um hospital. Quando você chega dentro de um hospital, você vai render, por exemplo, um plantão, você tem daquele lado, você vai render um outro profissional. O médico passou ali 12 horas ou 24 horas e ali com pacientes de toda sorte de gravidade. E ele precisa passar esses casos. Então você vai compreender, quando você chega no hospital, o colega já está esperando para dizer, olha, tem tantos na área amarela, tantos na área laranja, tantos na vermelha. Esse aqui está, inclusive, entubado. Esse aqui está precisando de uma cirurgia. A gente está exibindo, inclusive, a nota que a Secretaria de Saúde encaminhou sobre esse assunto. Eu entendo plenamente o que o senhor está colocando. Agora, o que eu não entendi, isso que o senhor está colocando, eu entendo. Mas o que eu não entendi é médico assinar o mês todo. Isso. Eu estou colocando isso aqui que é para a gente entender e entrar nessa escusa. Eu sei que de sua formação jornalística ela veio muito forte em cima da área penal, né, criminal.
E eu escutei aqui o doutor Siqueira falando... Eu trabalho todo dia, tenho o direito de receber. Se eu não trabalho, eu não recebo. Isso, não, mas está corretíssimo. Eu só estou fazendo a identificação. Por exemplo, o senhor colocou minha especialidade. Bom, eu sou oftalmo, tenho noção de saúde pública. Mas, enquanto jornalista, a gente sabe. Tem jornalistas que fazem mais uma especialidade, outros mais outras, o que é natural. É por isso que eu estou chamando aqui a atenção, para a gente entender em que contexto nós estamos trabalhando e entendermos a dinâmica dentro dos serviços. O que é a assinatura do ponto? É a confirmação de que alguém foi trabalhar. Não é? Ela, no final do mês, precisa ser entregue para a administração pública, que é cobrada, por sua vez, por entes responsáveis por fiscalização. Tudo bem, aqui está correto. Veja, eu estou querendo... Onde é que a gente vai chegar na questão do ponto? O ponto é uma maneira de você atestar isso. Só o cara assinou o mês todo? Não, só que aquilo... veja, entenda, aquilo ali é um pré-documento, não é o documento definitivo. Mas tem um livro. Mas ele não tem validade enquanto não tiver a chancela do gestor. Validade fala ele. Doutor Jordão... Validade, falou o advogado Zé Siqueira, que é da área Doutor Jordão, criminal. aquilo é um documento público que está assinado por um médico, um profissional, dizendo que compareceu o mês todo, não é? Sem ter colocado o pé, sem nem ter fechado o mês. Aquilo dali é um documento ideologicamente falso. Pedindo desculpa, né, ao entendimento do senhor, mas essa alegação ela não se sustenta perante o Poder Judiciário, lhe garanto. E se essa alegação for feita perante a Justiça Criminal, o médico que fizer vai ser condenado. Deixa eu só, inclusive, colocar um dado. Porque nós mostramos. Quero responder, aqui, doutor. Tem que responder, vontade, claro. E vou lhe dar todo o tempo do mundo. Mas é até melhor para o senhor responder, para não se incorrer em algum erro. Por exemplo, no município de Porto Alegre, se detectou numa unidade de saúde que médicos estavam, inclusive lá com biometria. Estavam acionando a biometria, né, inclusive facial. Porque hoje você pode botar a biometria facial e fica muito simples para o gestor de uma unidade de saúde, de uma secretaria de saúde, saber onde faltou médico. Tá? É só olhar lá e ele vai ver. Hoje tinham 5 médicos aqui, faltaram. Eu preciso trazer de tal lugar de tal lugar e ele fazer a acomodação. É muito simples. Aí o que aconteceu? Houve uma denúncia, como era dinheiro carimbado no pagamento de um hospital público em Porto Alegre, a Polícia Federal fez uma operação e descobriu, lá era pior do que assinar e ir embora, assinar o mês todo, porque lá era biometria. Ele descobriu que os médicos, 11, iam lá, acionavam, iam embora. Aí quando dava o horário de voltar, iam lá, de novo, saída, e embora. Isso foi em Porto Alegre. Nós demos a notícia aqui com todas as informações. Eles foram demitidos e estão indiciados pela Polícia Federal, porque a verba que esse hospital recebia é federal. Quase todo hospital hoje recebe dinheiro federal. Até a obra do Hospital da Criança de João Campos é do PAC, é federal, é dinheiro carimbado. Se vai ser Polícia Federal, se não vai ser, eu apenas estou colocando uma situação para que a classe, inclusive, se previna. Exato, Cardenal. Porque esse procedimento, sob o ponto de vista do direito, é completamente insustentável, é ilegal, é criminoso. Então, é importante que, se isso for uma praxe, doutor Jordão, se isso for uma praxe na classe médica, as entidades precisam orientar os médicos de que isso não tem sustentação nos dias atuais. Pode ter sido no passado, mas é bom corrigir para evitar processos e condenações. Pode dar um Google aí no seu computador, que você vai ver que tem em diversos estados da federação médicos condenados por peculato e alguns até por participar de organização criminosa, exatamente por esse tipo de conduta. Então, se aqui em Pernambuco ainda não ocorreu essa orientação, é importantíssimo que o sindicato, que o CREMEP... Não ir trabalhar. Assinar inclusive, o ponto previamente. Eu concordo, por exemplo, que vai perturbar, né, esse tipo de fiscalização. Mas a questão, por exemplo, eu disse várias vezes, CIMEP, CRM, eu não estou falando aqui que o vereador fulano, ciclano, beltrano,
em outros estados têm ocorrido situações também similares que não estão perturbando. O que eu estou questionando é o seguinte, o cara pega, assina o mês todo e recebe. Assina o mês todo. Não estava lá. Ele assinou, ele não estava lá. Eu vi aí no documento, viu, doutor Siqueira? Se o senhor quiser, passa o olho, eu estou exibindo aqui. Ah, porque fulano, há 23 horas, disse que estava doente, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Meu amigo, quando isso for para a polícia... não tem como justificar. Não tem essa de documento previamente assinado por uma questão de melhorar a possibilidade da prestação. Não existe. Eu acho uma proteção, a biometria, para o médico. Para o médico, para o enfermeiro, entendeu? Eu acho uma proteção. Se for cargo comissionado, aí sabe que aqui no Brasil... Ah, meu Deus do céu. Mas, o médico não é cargo comissionado. Como funcionam as coisas? Você agora acabou de abrir uma exceção. Cargo comissionado, tem uma exceção. Como funciona a administração pública? E a gente tem que entender que funciona, inclusive, com uma organização da gestão. Então, se a gestão diz, para você estar, neste momento aqui, realizando tal atividade, e aqui outro, você faz parte da direção do hospital, você está trabalhando também, você vai realizar um outro trabalho. Então, tem muitas dessas coisas que elas são feitas, não é que Deus dará. Não, isso é acertado em função da necessidade do serviço. Isso é uma coisa. O médico outra parte, é contra a biometria? Não, se o médico é contra, eu não sei. Eu, particularmente, eu assino ponto. Assino ponto, não. Tem ponto eletrônico na nossa unidade. Tem alguns outros, eu não sei qual. Veja só. Até o hospital da Polícia Militar agora é ponto eletrônico. A transparência, eu acho que é fundamental. Não, é constitucional, não é nem fundamental, é lei. Exato. A transparência do dinheiro público é lei. Se é dinheiro público, tem que ter transparência e publicidade. A publicidade e a transparência é que hoje todo mundo fica de mimimi. A publicidade é o quê? Eu estou dizendo aqui que teu dinheiro está sendo gasto com o médico e o médico tem que ir. O médico, o enfermeiro, se é funcionário público, tem que ir. Se é dinheiro teu. Isso aí lógico, o juiz, o promotor, o delegado, o policial lá na ponta, agora, todo mundo que for servidor público. O senhor está acompanhando, está o UOL aí, esculhambando o Poder Judiciário de Pernambuco. Porque foram fazer uma viagenzinha, tudo pago pelo tribunal, entendeu? Tem gente, inclusive, que tirou férias e está viajando pelo tribunal. Como é que pode? Você ou está de férias, ou está viajando pelo tribunal. Quer dizer, é o dinheiro público em todos os setores. E aqui é o setor jurídico, estou falando de desembargador. Não falando de desembargador. Que aqui a gente não alisa ninguém. Pode ser qualquer um. Quer dizer, tem que ter tanto transparência quanto publicidade. O povo tem que saber para onde está indo o dinheiro do povo. Limpe, os princípios da legalidade, os princípios da administração pública, na legalidade, impessoalidade, publicidade executiva. Está chovendo superchat aqui, viu? Agora, quer ver as opiniões aqui, não? Olha aqui, o Flávio Alves. Rapaz, como o médico fala para o mundo que isso é correto? Sou servidor, assino a mesma folha de ponto e é no dia do trabalho. Olha, tá dizendo, o senhor faz igual ou pior. Os médicos fazem isso no Hospital Português também, Carnô? Diz o Davi Marques no superchat. Ó, o médico tá suspeito. Cheguei, diz a Rosa. Essa é suíça, viu? Eu quis botar para o senhor falar aí e ver qual é a reação do povo. Entendeu? Porque quando a gente mostra aqui um ponto todo assinado, não tem médico lá. Não foi. Né? E aí os caras assinam o ponto todinho. Aí o senhor diz que acontece... Agora posso? Pode. Então vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, é a gente ter a tranquilidade de não fazer os pré-julgamentos, nem achar o vilão, todo mundo é vilão. Então vamos lá. Médico e profissional de saúde é para-choque de tensões sociais. Só quem está numa emergência pública, por exemplo, com aquela quantidade imensa, né, de paciente, é que sabe, que tem ideia do peso. Aí, a gente não pode reduzir tudo isso a um ponto. E aqui é que é o ponto. Eu não estou dizendo, veja bem, sou favorável a as formas que você pode ter de alguém mostrar que trabalhou. Isso tem que estar claro. Hospitais privados, necessariamente não precisam, não assina ponto. Sabe por quê? Porque o que importa é a função realizada, é a tarefa cumprida.
Não vão lá perguntar, você tem horário de chegar, você tem atendimento que é ser feito. Então ninguém vai dizer assim que vai receber lá, no hospital privado, como você, né, falou, vai receber um dia que não trabalhou. Duvido. No hospital público tem que ser a mesma coisa. Se tem alguém fazendo errado, essa pessoa tem que ser chamada à parte. Agora, o que é que acontece com o ponto que foi trazido aqui reiteradamente de uma maneira... E o doutor Siqueira disse aqui, olha, isso aqui é fato grave, crime e tudo mais e tal. Vejam, a gente tem que entender o fluxo e a dinâmica do serviço. Poderia ser um ponto eletrônico, pode ser um ponto eletrônico, pode ser o ponto que é por escrito, Normalmente, o que é que acaba acontecendo? Porque foi que eu comecei a falar do plantão, como a gente chega e aquela pressão que é. Às vezes você sai e esquece de assinar o ponto. Tem muito serviço e com a aquiescência do gestor. O que é que acaba acontecendo? O cara, não, você não vai estar lá? Quem não vai estar lá? O gestor não vai abrir aqui e vai dizer assim, olha, esse aqui participou. Porque a gestão tem um acompanhamento paralelo. Ele vai checar e vai chancelar no final do mês aqueles que participaram e não aquele que estava omisso. Então, o que eu estou dizendo aqui é que é um pré-documento. Esse que estava ali assinado é um pré-documento. Ele só vai ter valor no final do mês quando o gestor chegar e chancelar aquilo. Então, a gente parte do pressuposto que o mérito foi um bandido. Um bocado de papel, viu? Mas é feito dessa forma. Existe um funcionário em toda a unidade de saúde que é responsável por isso. Porque é o seguinte, o sujeito que não trabalhou, ele não preencheu uma ficha, ele não assinou um laudo cirúrgico, tá? Ele não estava presente, não executou nada. Isso quando você tem várias condições hoje, principalmente com o prontuário eletrônico, de saber quem de fato trabalhou ou não. Porque é de forma rasa uma acusação dessa de dizer que o ponto, simplesmente o ponto, olha, o ponto foi assinado, mas está errado. Tá, quantas vezes esse ponto não é rasgado no meio do caminho? Não, aqui é um livro. Mesmo no livro, ele é alterado. Isso não fica em definitivo. Eu inclusive... Eu não estou defendendo isso aqui como a maneira correta ou mais adequada. Eu estou dizendo que isso só ia acontecer, tá certo? Que acontece, a gestão acompanha e ela diz que no final do mês ela avaliza os que trabalharam.